Olá, bom dia, bem-vindos a mais uma rúbrica do Despertar em Consciência. Eu hoje tenho o prazer de ter como convidado o Miguel Lacerda, que é ambientalista e presidente da Cascais Sea. Olá, Miguel, muito agradecida por teres aceito o meu convite para estarmos aqui a falar hoje sobre ambiente, sobre poluição e sobre a tua grande paixão, que é o oceano. Exato. Boa tarde a todos. Obrigado, Patrícia, pelo convite. É sempre um prazer e quase que sinto que é uma obrigação falar de mar, tendo em conta a situação em que os oceanos estão portanto, qualquer minuto que nós possamos dizer alguma coisa, penso que estamos a contribuir para que possamos melhorar, pelo menos, o comportamento das pessoas e garantir um bocadinho mais a sustentabilidade dos oceanos. Miguel, quando é que te surgiu, se é que houve um momento que tu possas identificar esta tua consciência da poluição extrema a que os mares chegaram? Isto surgiu muito cedo. Todo o meu percurso de vida tem sido ligado ao mar. Posso dizer que o meu pai morreu no mar. Portanto, o meu pai praticou caça submarina, foi campeão nacional de caça submarina, foi à Itália e teve a infelicidade no campeonato do mundo de caça submarina morrer. Ele e o campeão do mundo morreram os dois na mesma prova. E, portanto, é uma coisa que o mar cá em casa já é uma coisa que está enraizada. E eu muito cedo também me quis ligar ao mar e também quis seguir os passos do meu pai, também segui a caça submarina e pronto, até também consegui um título nacional de caça submarina. Portanto, todo o meu percurso de vida tem sido ligado ao mar. Não só em termos desportivos, mas também em termos profissionais. Eu muito cedo fiquei órfão de pai e mãe. Eu aos 15 anos, portanto aos 14 anos fiquei órfão também de mãe. E, portanto, eu aos 15 anos fui pedir emprego ao Aquário Vasta Gama porque eu queria trabalhar numa coisa relacionada com o mar. E os estudos não me davam nada daquilo que eu queria em relação ao mar. E, de facto, fui ao Aquário Vasta Gama e disseram-me, você é menor, você não tem idade para entrar aqui, para ser trabalhador, mas pode vir ao aquário os dias que quiser, vem cá colaborar, nós temos sempre a porta aberta para pessoas que querem colaborar. E o Miguel, a partir daí, começou a ir todos os dias ao aquário. Tinha um horário maior que os funcionários do Aquário Vasta Gama. Ou seja, eu entrava umas horas e comecei a faltar à escola, né? O que eu queria era ir trabalhar no Aquário Vasta Gama. Aí eles começaram a achar graça àquilo, começaram a pagar o comboio e a alimentação, e mais tarde já estava quase como funcionário do aquário, só que não estava oficial porque não tinha idade. Mas pronto, foi o meu primeiro grande emprego e foi aí que comecei a dedicar-me full time, portanto, ao mar. Não só na parte, portanto, desportiva, que sempre continuei, a vela, o mergulho, a caça submarina, mas também comecei com a parte científica, começar a estudar as espécies, começar a perceber das espécies, começar a fazer saídas para recuperar espécies, para levar para os aquários e para as coleções do Museu do Aquário Vasta Gama. E, portanto, muito cedo me liguei, portanto, a tudo o que era relacionado com o mar. E, portanto, foi a partir daí. Esta parte mais sensível em relação à poluição, isto remonta mais ou menos a 1981, que foi um ano em que eu reparei, porque como uma pessoa que pratica desporto, e portanto eu em 81 portanto, participei no Campeonato Nacional de Caça Submarina portanto, eu sou uma pessoa a ganhar um campeonato ou para estar ativamente e desportivamente competitivo, tem que fazer muitas horas de mar. Isso obrigava-me a ir ao mar quase todos os dias, sempre que o mar estava em condições. E o que é que acontece? Quando nós vamos ao mar quase todos os dias, quer em termos de desporto, quer em termos de trabalho, porque saía em barcos de pesca, e nós começamos a ver que o mar já não começa a ser aquilo que era, ou seja, que nós começamos a ver já muita poluição, não só à superfície, mas também no fundo do mar, que é a parte que mais me preocupa. As pessoas não têm noção, mas o lixo marinho, que nós vemos é uma pequena percentagem daquele que existe verdadeiramente nos oceanos. Portanto, e isto em 81 foi quando me deu o clique
e foi na Baía de Cascais. Fui recuperar um iate que foi ao fundo na Baía de Cascais, portanto fui ajudá-lo a trazê-lo para a superfície e reparei que à volta desse iate era só lixo depositado no fundo. E então foi a primeira grande campanha que se fez. Eu julgo que em Portugal, garantidamente, e mesmo em termos globais, não sei se não terá sido a primeira campanha a sério de recuperação de lixo do fundo do mar. Portanto, foi em 81 que eu comecei com esta pancada. Há aqui um facto muito giro, que é, eu juntei um grupo de amigos depois de ter recuperado o iate, combinámos 2, 3 dias depois, já não me lembro quanto tempo é que foi, mas combinámos ir recuperar aquele lixo que lá estava no fundo. E trouxemos esse lixo para a terra e pusemos na Praia dos Pescadores, ali em Cascais, que chamei a Praia do Peixe, pusemos na rampa dos pescadores um monte de lixo, uma coisa enorme. E veio o Cabo Mar, hoje era a Polícia Marítima, antigamente era Cabo Mar, e quase que me quis levar preso para eu trazer lixo do mar para a terra. Estava a conspurcar a terra, que estupidez, trazer lixo do mar para a terra, você é o fritado da cabeça, é o porco, deixa agora isto tudo sujo. Eu disse, mas olha, eu sou funcionário, nessa altura já estava no Museu do Mar em Cascais, já fazia parte da equipa que fundámos o Museu do Mar em Cascais, e eu disse, espera, eu sou do Museu do Mar de Cascais, portanto o Museu do Mar é da Câmara de Cascais, nós daqui a bocado estamos a chamar uma caminhoneta para vir buscar aqui. Eu não quero aquilo lixo, ou vocês levam isto, ou vão todos presos. Hoje são palmadas nas costas quando tiro o lixo do mar e trago para a terra. Portanto, esta história toda começou mais ou menos a sério a partir de 81. Miguel, as pessoas não têm a mínima consciência do que é que se passa em termos de poluição ambiental, pois não? Na tua opinião? As pessoas não têm, e a culpa não é das pessoas. A culpa, evidentemente, a culpa é de todos. A culpa é de todos. Mas eu costumo dizer que a culpa vem de cima. Vem de cima porque não se faz nada para que as coisas mudem. Ou o que se faz é muito show-off, é muita conversa e concretamente não se vê nada feito. Não há consciência e depois não só. E o pouco que se faz, faz de forma errada. Eu costumo dizer, o que nós estamos a fazer é pôr pensos rápidos em pequenas feridas quando nós estamos com uma hemorragia. Ou seja, não se combate o mal por onde se deve combater. Estamos a pôr pequenos pensos rápidos, a enganar toda a gente. A história das palhinhas, é importante chegar às pessoas que o mau comportamento humano e deitar uma palhinha para o chão, que aquilo vai para o mar, que aquilo pode matar peixe. Mas a palhinha é um mal menor, tendo em conta a variedade de formas como nós estamos a agredir os oceanos. E, portanto, não há consciência, não há vontade política, e quando não há vontade política e não há e também coragem, porque para se fazer alguma coisa de concreto em relação aos oceanos tem que haver alguma coragem política. Porquê? Porque mexe com algumas coisas, principalmente com setores de navegação, com setores das pescas, e isso é comprometedor. E não só, e com os municípios. Porque se as pessoas não têm noção, mas uma grande percentagem do lixo urbano, ou seja, o lixo habitacional, vai pelas retretes e vai parar ao mar, e as hectares têm a responsabilidade nisto. Portanto, se os grandes não fazem nada, não vamos exigir aos mais pequenos que façam alguma coisa, porque o mal vem de cima. Portanto, não há regras, não há multas, não há fiscalização, portanto, as coisas estão muito ao abandono em relação ao lixo marinho. Miguel, eu sei que tu todos os dias vais recolher lixo às praias, aos mares, às arribas. Desde quando é que tu fazes esse trabalho, que eu sei que muitas vezes fazes sozinho, outras vezes postas em redes sociais, como por exemplo o Facebook, que vês algo que é demasiadamente grande para tu conseguires tirar sozinho e pedes ajuda, e depois consegues ajuda de outras pessoas, consegues que esses movimentos de consciencialização se façam. Há quanto tempo é que tu fazes isto? Assim, nós mais assiduamente, ou seja, começámos a fazer uma campanha em Cascais, que era o Clean Up the Atlantic, com a Câmara de Cascais,
começámos a fazer esse projeto que foi mergulhar na Baía de Cascais, exatamente no sítio que eu conhecia bem e que sabia que estava cheio de lixo, e começámos, portanto, com a Câmara a fazer esse projeto. Todos os anos fazíamos uma limpeza. Não chegava para nada. Aquilo era um bocado para chamar a atenção. É claro que tirávamos sempre toneladas de lixo, cada vez que fazíamos uma intervenção, tirávamos sempre toneladas de lixo, mas não resultava em nada. Mas, de qualquer maneira, eu portanto, já fiz uma volta ao mundo à vela, tenho 19 travessias do Atlântico, já mergulhei em todos os mares, já mergulhei na Antártida, portanto, já mergulhei em todos os oceanos, e o mal está espalhado, o mal é global. Ou seja, eu vejo isto em todo lado. E o que é que eu comecei a tentar chamar a atenção, exatamente com a recuperação de algum lixo, e chamar a atenção de forma a que, a partir do momento em que nós temos redes sociais, e hoje estamos aqui a falar do lixo marinho, deve às redes sociais, porque a comunicação social nunca olhou para o lixo marinho, nunca quis ligar nenhuma, os políticos nunca falaram de lixo marinho, hoje sentem-se na obrigação, na Assembleia da República, falar de lixo marinho, porque levam nas orelhas, porque toda a gente fala do lixo marinho, aparece em tudo o que é redes sociais, e hoje qualquer pessoa faz notícia. Portanto, o lixo marinho, hoje, se estamos a falar de lixo marinho, é porque há redes sociais, porque senão o lixo marinho continuava debaixo do tapete, como sempre teve. E, portanto, eu comecei mais assiduamente a ter uma intervenção quando comecei a ouvir valores dito pela União Europeia e dito em termos nacionais, quando ouvia ditos entendidos em lixo marinho, nós já temos entendido em lixo marinho, a falar daquilo que eu desconhecia. Ou seja, eu ando no mar quase todos os dias, de facto eles estão a abordar este tema, mas estão a falar de coisas que não têm a ver com aquilo que eu vejo. Ou seja, como é que se diz, como é que se apresenta um gráfico na União Europeia sobre o lixo marinho, ou o lixo dos oceanos, quando eu, que ando nos oceanos, aquilo não tem nada a ver com os dados com aquilo que eu vejo. E o que é que eu fiz? Comecei a fazer motorizações, comecei a fazer recolhas assíduas e comecei a recolher o lixo para comprovar que esses dados que eram apresentados na União Europeia e em Portugal, portanto, são os dados com que os políticos trabalham, são os dados com que os políticos decidem alguma coisa sobre o lixo, que não têm qualquer validade, que são ridículos em relação àquilo que acontece na realidade. E, portanto, isso fez-me começar assiduamente a ir fazer recolhas de lixo em zonas estratégicas, ou seja, eu não vou recolher lixo para avaliar o lixo que há nos oceanos, eu não vou recolher lixo na Trafaria, eu não vou recolher lixo no Seixal, eu vou recolher lixo aonde? No oceano, numa zona, e aqui nós temos a vantagem de estarmos perto do Cabo da Roca, que é o extremo mais ocidental do continente europeu. Portanto, o lixo que ali dá é o lixo que está nos oceanos, é o lixo que vem do litoral, é o lixo que vem dos rios, é o lixo que vem do mar, e, portanto, é esse o lixo que me transmite aquilo que é a realidade, é aquele lixo que está nos oceanos. É claro que se eu apanhar lixo em Oeiras, se eu apanhar lixo em Algés, a maior parte do lixo é lixo habitacional. Portanto, não é verdade do lixo dos oceanos. Tem muita expressão porque é muito lixo. Agora, não tem em relação àquilo que está nos oceanos, não é tão verdadeiro. E, portanto, isso fez-me. Eu posso dar um exemplo. Eu tive já em vários congressos em que depois desmancho aquilo tudo, e eles, quando nos mostram esses gráficos, eu pergunto onde é que está a esferovite. A esferovite, eu a contabilizar por todos os oceanos por onde andei, a esferovite deve estar à vontade nos 20% dos plásticos que andam a flutuar nos oceanos. Portanto, a esferovite é um dos grandes poluidores dos plásticos nos oceanos. Como é que a União Europeia e os nossos especialistas do lixo marinho que nós temos em Portugal não tinham nos primeiros 10 itens a esferovite? Portanto, isto mostra que se brinca e que depois que se fornece valores a quem vai decidir completamente errados, e quem decide vai decidir mal. E, portanto, por isso eu comecei a motorizar, comecei cada vez a fazer mais barulho, comecei cada vez a fazer mais ações e a tentar que estes valores
chegassem à União Europeia, chegassem ao Ministro do Mar, chegassem, portanto, a pessoas que possam, pessoas que têm, como eu costumo dizer, têm a faca e o queijo na mão e que podem alterar alguma coisa. E, de facto, isso não acontece. Este projeto Cascais Sea, que nós falámos há pouco, vem ao encontro desta consciencialização da poluição marítima? O projeto Cascais Sea, portanto, era um projeto que já podia ter nascido em 2012. Eu até apresentei aqui em Cascais o projeto, mas depois não consegui andar com o projeto para a frente, porque, portanto, aquilo ia ser um bocadinho diferente, ia ser um projeto que ia tentar ter as suas formas portanto, não era sem fins lucrativos, ou seja, nós teríamos uma loja aberta em que fazíamos t-shirts, portanto, íamos tentar ganhar receitas para poder trabalhar e não trabalhar como uma associação sem fins lucrativos. Se bem que hoje parece que já se pode também, já podemos também vender esse tipo de materiais, portanto, o merchandising e essas coisas da associação, de forma a angariar fundos para a associação. Mas naquela altura não era com essa a ideia e, portanto, o que é que acontece? Este projeto nasceu há 3 anos, em que eu achei que estava na altura de criar uma associação. Porquê? Porque era tudo do meu bolso. Ou seja, eu fazia 100 e tal ações por ano, era o Miguel que pagava, era o meu carro, era as minhas despesas. Depois os pescadores detestam-me, os pescadores da pesca à cana detestam-me, porque eu vou apanhar o lixo que eles estão a deixar ali no sítio onde eles estão a pescar, riscam-me o carro todo, furam-me os pneus. Eu sei, isto chega a uma altura que eu não tenho dinheiro para manter nisto. Portanto, é muito difícil estar a lutar sozinho. E depois é claro que eu juntava amigos iam comigo, ajudar-me, sabiam que eu andava nesta luta. Isto a partir do momento em que uma pessoa começa a meter nas redes sociais, aparecem sempre voluntários, sempre pessoas dispostas a ajudar. Mas achei que eu, criando uma associação, teria a possibilidade de pedir em nome da associação. Ou seja, não estou a pedir para mim, Miguel Lacerda, estou a pedir para uma associação cujo fim é este. E é claro, isso se abriu portas. Tive logo a sorte de conseguir arranjar alguns apoios, principalmente em termos do carro, em termos do combustível. Portanto, já tenho uma série de pequenos apoios que já não sou eu a ter que meter o dinheiro do meu bolso, que me estava a custar imenso e pronto, no fundo estava a trabalhar para todos, mas o dinheiro saía só de um, era do Miguel. Portanto, eu em 2014 a 2019, quando abrimos a Cascais Sea, fiz uma média de mais de 100 ações por ano. E as pessoas não têm noção do que é fazer 100 ações por ano, o dinheiro que se gasta a fazer 100 ações por ano, o combustível, o carro, os pneus, depois de transportar aquilo tudo, sacos, eu tinha que comprar os sacos para meter o lixo, portanto, era tudo no meu bolso. A associação é muito mais fácil, temos um site, as pessoas veem a associação, veem o nosso trabalho, temos sempre gente a oferecerem-se para vir colaborar connosco, uns tornam-se associados, outros não, outros são só amigos e quando podem vêm colaborar. Mas pronto, a associação, no fundo, foi uma forma de eu tornar a coisa mais oficial e não estar a pedir coisas para o Miguel, mas sim a pedir para uma associação. Torna tudo mais fácil. Miguel, para além daquilo que tu falavas há pouco da esferovite, o que é que tu encontras muito no mar? Redes de pesca, o que é que se encontra no mar que é assim uma coisa constante? Constante. É assim, Patrícia, garantidamente que 80% ou mais de 80% do lixo estamos a falar do lixo dos oceanos, não estou a falar o lixo da trafaria, nem o lixo da... Sim, o lixo dos oceanos. Estamos a falar do lixo dos oceanos. Mais de 80% do lixo que nós encontramos nos oceanos, eu estou a falar em todos os oceanos, mais de 80% do lixo tem como origem os utentes do mar. As pessoas que vivem e usufruem dos oceanos. Ou seja, pescadores, navios, iates, portanto, as pessoas que trabalham à borda d'água, porque há muita gente que vive dos oceanos, mas não anda nos oceanos. Mas, por exemplo, tem redes que vão
redes de cerco, usam coisas, portanto, constroem barracas à beira-mar para usufruir do espaço, e tudo isto, portanto, são as pessoas que mais usam os oceanos, as pessoas que mais usufruem, que dependem dos oceanos, as que mais poluem. E, de facto, a pesca profissional, tem um grande impacto e em termos de valores, é aquele que é mais fácil eu dizer que são eles que poluem mais, ou seja, estamos a falar só de plásticos e derivados, porque se nós formos para outros poluentes, então a coisa muda de figura. Mas nós estamos a falar daquilo que nós, cidadãos, e no nosso caso, Cascais-SI, como associação, que a nós nos é fácil identificar, fácil reconhecer e fácil dizer a origem daquele lixo. Porque a maior parte do lixo, se eu agarrar numa garrafa que made in China, não é? Há pessoas que dizem que eu conheço muito ambientalista que diz que a garrafa veio da China e que chegou aqui a Portugal. Depois esquecem-se que nós aqui ao largo da nossa costa todos os anos passam 60 mil navios. 60 mil navios que vêm de todas as partes do mundo. Portanto, hoje em dia, dizer que este lixo vem daqui só porque lá está de made in China é completamente ridículo. Nós compramos produtos chineses em tudo o que é país, em tudo o que é aldeias, quase. Portanto, o lixo mais fácil de identificar, de facto, é o lixo dos pescadores. Portanto, e depois também é o lixo que nós conseguimos com mais facilidade a saber de onde é que vem esse lixo. Porquê? Porque muito lixo dos pescadores está identificado, ou seja, tem marcas. E através dessas marcas nós sabemos, por exemplo, nós aqui apanhamos com muita frequência lixo do Canadá e lixo da América, dos Estados Unidos da América. Porquê? Porque eles são obrigados, como todos os países deviam fazer, são obrigados a identificar os seus aparelhos de pesca. E, portanto, eu sei que aquele lixo vem da pesca da lagosta, eu consigo saber o local exato onde é que eles perderam aquele lixo. Porque cada covo da pesca da lagosta, quer da zona do Maine, quer do Golfo de São Lourenço do Canadá, ou das Newfoundland, tem que ter umas braçadeiras em que identifica exatamente a área. Tem uma braçadeira verde, é a área X, a 35. A cor de rosa já é na 36. Ou seja, aquele covo, se tiver 35 e 36, ele pode pescar nesta área e naquela. Portanto, se eu apanho aqui uma braçadeira verde, eu sei que aquela braçadeira verde vem daquela zona dos Estados Unidos ou daquela zona do Canadá, porque está lá tudo escrito. Até o ano em que eles têm a licença para a pesca da lagosta. Portanto, o lixo que nós apanhamos muito e que conseguimos identificar e conseguimos saber a origem é, de facto, o lixo da pesca. Depois, os lixos dos grandes navios. Porquê? Porque há paletes que vêm identificadas, porque eles, por mais ridículo que possa parecer, deitam sacos de lixo para o mar, portanto, e metem braçadeiras do navio a fechar o saco de lixo, ou seja, nós conseguimos, através da braçadeira que vem agarrado ao saco de lixo, a saber exatamente se não é o navio, qual é a companhia que anda a deitar lixo para o mar. Desculpa-te interromper, e sabendo de onde é que isso vem, há sanções? Há sanções se forem apanhados em flagrante. Lá está, isto é tudo. As coisas estão todas muito mal feitas. Olha, vou-te só dar um exemplo. Por exemplo, um navio que vem da Malásia e vem para Londres, imagina. O navio vem da Malásia e vem para Londres. Os países ditos evoluídos controlam a questão do lixo marinho. Ou seja, ele chega a Londres e eles sabem que aquele navio levou 60 dias ou 50 dias pelo mar depois de chegar a Londres. Eles sabem que aquele navio tem X tripulantes a bordo, portanto, aquele navio, à partida, tem que produzir X litros de lixo. Não sei se é por litros, se é por peso. Mas pronto, quando chegam a Londres, eles têm que entregar aquele lixo e têm que pagar. E têm que pagar quando chegam ao porto para descarregar o lixo que fizeram durante a viagem. O que é que acontece nessa viagem? Eles produzem sempre mais lixo do que aquele que têm que declarar.
Porquê? Porque aconteceu isto, porque entretanto avariou-se uma máquina, teve que se buscar mais umas peças, vem tudo embrulhado em plásticos, em esferovites, em proteções, aquelas coisas todas. O que é que acontece? Há sempre mais lixo. Para não terem que pagar, o que é que eles fazem? Borda fora. O lixo vai borda fora, portanto, esse lixo vai todo borda fora. E, portanto, e em termos de alimentação a mesma coisa, portanto, o controle de lixo não é rigoroso. E, portanto, esse lixo vai borda fora, porque eles não querem estar a pagar sobre lixo portanto, que excede aquilo que está estipulado. Quando eles saem de Londres e voltam para a Malásia, na Malásia não é preciso declarar lixo. Portanto, eles não vão guardar lixo nenhum. Eles, desde que saem de Londres até chegar à Malásia, vão até estar lixo borda fora. Portanto, é tão simples quanto isto. Porquê? Porque depois chegam lá e o que é que fazem ao lixo? Mandam para a terra, eles não o aceitam. Portanto, eles vão deitar lixo desde que saem de Londres até chegar lá. E isto passa-se em todo lado. Portanto, agora, se quiseres um dia, vais ao Marine Traffic e tu vês, portanto, Marine Traffic mete só o Atlântico e tu vês quantos navios neste momento estão a navegar no Atlântico. Sim. Navios com AIS. Epá, milhares e milhares e milhares de navios. Epá, todos eles estão a fazer porcaria. Se não são todos, quase todos. Uma coisa que eu me apercebi aqui há uns 3 anos atrás, eu tinha estado em Cancún em 93 e voltei há 3 anos atrás, em 2018. E aquilo que eu me apercebi, e depois sabes que eu fiquei muito, muito, muito desiludida. Porquê? Para já pela poluição no mar que eu vi. E depois porque houve lá um passeio que fizemos e que aquilo era muito giro para irmos visitar os recifes de coral. Quais recifes de coral? Que está tudo morto. Coisa que não acontecia há 25 anos atrás, eu ainda vi aquilo vivo. E por isso apercebi-me de uma forma muito chocante para mim o que outro tipo de poluição também faz aos mares, que é o turismo de massas, não é? Ou seja, constantemente barcos a irem para aquele sítio, constantemente centenas de pessoas que mergulham naquele sítio por dia, a poluição dos barcos porque são os combustíveis, porque as pessoas não têm cuidado nenhum, etc. Isso também eu sei que se calhar é uma coisa mínima dentro da poluição geral. Mas eu aí tive uma consciência, chocou-me mesmo, olha, eu fiquei chocadíssima, e o lixo que encontrava nas praias, depois havia algas que têm a ver com também o aquecimento global dos oceanos e aquilo estava tudo podre, tudo morto. E chocou-me imenso confrontar-me com esta realidade numa coisa que era suposto não acontecer e que Exato. Os países deveriam ter aqueles sítios que eles dizem que são zonas protegidas, ambientais protegidas, zonas de conservação na natureza e que no fundo não são. Exato. Olha, em relação aos corais, o desaparecimento de alguns corais e de alguns grandes recifes de coral, muitas vezes não tem a ver com o lixo. Tem a ver, sim, poderá sim ter a ver com as alterações climáticas, mas, por exemplo, podemos falar da Grande Barreira do Coral e mesmo do Mar das Caraíbas. Como tu sabes, são zonas confrontadas com peço imensa desculpa. Desculpa aí. São zonas confrontadas com furacões e, portanto, com grandes intempéries. Portanto, e ali no Mar das Caraíbas, como sabes, entram aqueles furacões que sobem pelos Estados Unidos acima. E, portanto, e o que é que acontece? Esses furacões podem dizimar todo um grande recife de coral. Okay. Porque transforma não só o rebentar da ondulação que aquilo provoca, como todas as areias que são depositadas em cima do coral, e aquilo afasta tudo, e afasta a fauna, afasta tudo. Portanto, poderá haver também, e isto quanto mais alterações climáticas houver, portanto, quanto mais agravar a situação das alterações climáticas, mais estas grandes catástrofes nós vamos ter, porque vai haver muito maior desequilíbrio, vai haver muito mais aceleração de ventos de zonas frias para as zonas quentes, portanto, portanto, ou de zonas quentes para as zonas frias, e, portanto, vai haver cada vez mais essas coisas.
essas situações e esses corais a desaparecer. Mas também muitos desaparecem, não é devido aos plásticos, mas sim aos químicos e o excesso de químicos que se usam no dia a dia nas nossas casas, nas fábricas, nas indústrias, na agricultura. As pessoas não têm noção, mas a agricultura é um produtor de veneno para os oceanos. Eu costumo dar este exemplo. Eu, de 81 a 86, fiz um estudo com o Dr. Manuel Eduardo dos Santos, ele, na altura foi a licenciatura dele, os golfinhos roazes do Sado, aquele grupo sedentário, aquele grupo que vive permanentemente no Rio Sado. E, portanto, foi o primeiro grande estudo que houve sobre esses golfinhos do Sado. Ainda ninguém ia para lá passear com os golfinhos, já nós andávamos a estudar aqueles golfinhos, tivemos 6, já os conhecia quase todos. Aliás, identifiquei as barbatanas dorsais, desenhei as barbatanas dorsais, conhecíamos por nomes, havia golfinhos que já vinham ter connosco ao barco, tanta era a assiduidade que nós tínhamos e que íamos lá. E, de facto, fizemos, nessa altura, análises às águas do Rio Sado. E as águas tinham metais pesados, que era uma coisa que não tem explicação. Porquê? Porque tem tanta indústria à volta no Rio Sado, desde a sete nave, na altura, as decapagens dos navios, a pintura dos navios, a lavagem dos navios, portanto, aqueles metais pesados, as lexívias, os detergentes, as coisas todas que se usam naquelas fábricas. Mas uma coisa que nós achámos graça e que nos despertou muita atenção, aliás, nem achámos graça, ficámos extremamente curiosos com a quantidade de lixívia que nós encontrávamos no Rio Sado, nas análises de água, que era estranho, como é que não havia ali nenhuma indústria que deitasse lixívia para o mar. E então andámos a indagar, e viemos a descobrir que a maior parte dessa lexívia era proveniente da aljustrel. What? Exatamente, da aljustrel, das minas da aljustrel, das lavagens das pirites e das calcopirites. E as descargas eram todas feitas e aquilo ia tudo parar ao Sado e depois vinha pelo Sado abaixo. Portanto, depois os fertilizantes, também se encontravam, portanto, todos estes venenos dos fertilizantes e dos pesticidas, como sabemos, ali a zona de Alcácer do Sal e do Sado, toda aquela zona do Sado, é uma zona onde se explora muito a indústria do tomate. Portanto, todos estes venenos que se põem para nós termos muitos tomates e conseguimos fazer compotas de tomate e temos este tomate todo que nós temos e que, de facto, nós temos uma excelente produção de tomates, mas estamos a envenenar os oceanos também com isto. Ou seja, o homem não faz uma que o troco não vá parar ao mar. Ou seja, não há nada que o homem faça que o mar não sofra as suas consequências. Mas por acaso é curioso, tu estás a dizer isso aí do estuário do Sado, porque logo a seguir tu tens o Portinho da Arrábida e a parte de Sesimbra, que são dois locais que não só têm uma série de espécies que são ali daquela zona, como também são dos sítios melhores aqui na zona de Lisboa para mergulho. Por isso é curioso haver tanta poluição. Mas olha, mas é fácil perceber. É fácil perceber. Porquê? Porque não sei se conheces bem todo o trajeto do Rio Sado e da forma como as correntes ali decorrem. O que acontece, e felizmente assim é para nós, lá está, já vamos falar das Caraíbas, que é precisamente o contrário, onde tiveste em Cancún e essas zonas, e ali Nicaráguas e como é que se chama? Pronto, esses países ali da América Central, estamos a falar da parte dentro do Golfo do México, é ao contrário de nós aqui. O que é que nós aqui beneficiamos muito? Nós temos o anticiclone dos Açores. Nós temos o anticiclone dos Açores que dá uma estabilidade muito grande em termos de meteorologia ao nosso litoral. Ou seja, nós aqui temos ventos predominantes do quadrante norte. Ou seja, se eu deitar uma garrafa de água para o mar aqui em Cascais, a probabilidade dela dar à costa de Cascais é 0, não sei quanto.
essa garrafa pode ir ter à Madeira, pode ir ter às Canárias, pode ir ter a Cabo Verde, pode ir ter à costa noroeste africana e pode ir ter às Caraíbas. Seguindo os ventos alísios, os ventos e o giro do Atlântico Norte, essa garrafa vai-se embora. Só quando está mar mau, quando estão ventos sudoeste ou ventos leste, é que vem para cá. Pode vir. Muitas vezes já não é o lixo nosso, é o lixo que vem de outros lados. Portanto, é muito raro o nosso lixo, a não ser nos rios, exatamente porque está vento norte, a margem sul leva com o lixo que veio, por exemplo, em Lisboa, se deitarem uma garrafa, o vento norte, a garrafa vai parar à Trafaria, ou a Cacilhas, ou ali àquele lado. Portanto, no rio isso acontece, aqui no mar isso não acontece. E no Sado é exatamente a mesma coisa. O que é que acontece? O Sado, a grande influência da corrente do Sado, quando sai do rio, entre ali o Cambalhão e o Portinho da Arrábida. O Cambalhão é aquela ilha de areia que ali está mesmo em frente ao Portinho da Arrábida. O que é que acontece? Esse canal vai entrar dentro de um fundão, que é um canyon grande, que vai a 2.000 e tal metros de profundidade. Ou seja, as correntes aceleram para aquela zona. E o que é que isso faz? Portanto, todo o lixo que vem do Sado é encaminhado para ali, sob aceleração, e depois com a vantagem que os ventos descem das falésias, o vento norte desce da falésia, e o lixo que flutua não vai ter a oportunidade rápida que vai logo para sul. Portanto, é empurrado também. Nós temos correntes e temos vento a afastar, e por isso temos a costa, desde o Portinho da Rábida a Sesimbra, completamente limpa, porque o lixo não vai lá parar, a não ser que esteja vento sul. Epá, e é tão raro, nós temos vento sul, só mesmo de inverno, com aqueles dias de muita chuva, de grandes tempestades, que mandam esse lixo para a terra. Portanto, é muito difícil nós termos aqui o lixo. Nas Caraíbas é exatamente ao contrário. Nessa zona de Nicaráguas e não sei o quê, os ventos são predominantes do mar para a terra. Ou seja, todo o lixo que eles deitam fora, eles levam com ele de volta. E, portanto, isso aí acontece lá. Nós aqui, felizmente, que não temos ventos predominantes permanentemente do mar para a terra. Eu posso só dizer, esta semana, temos tido vento leste. E o que é que acontece? Aqui Cascais construiu-se a marina. E o que é que a marina faz? Faz um resguardo que agora é onde os pescadores se abrigam com as suas embarcações. Mas também o que é que acontece? Quando está vento leste, todo o lixo fica lá o lixo todo. Fica todo encurralado. Nós temos apanhado centenas e centenas de quilos de lixo nestes últimos dias, encurralado entre o Clube Naval de Cascais e a Marina de Cascais, porque o lixo está ali todo encurralado. Portanto, o lixo... E nós estamos a falar do lixo que flutua, dos plásticos e dos derivados. Sim, falar daquele agora, aquele que está envolvido e depositado no fundo do mar, pouca gente o conhece e pouca gente fala dele. E, de facto, esse é cerca de 80% do lixo que está nos oceanos. É o que está envolvido e depositado no fundo do mar. Eu vi aquele vídeo do YouTube que é Um Grito dos Oceanos. Um grito vindo dos oceanos. Um grito vindo dos oceanos, e aconselho a todas as pessoas a verem também, quem nos estiver a ouvir. É um vídeo muito amador, feito por mim e para as escolas. Pronto, mas é um vídeo que ali em 8, 9 minutos dá uma noção do lixo que não se vê também, não é? Não só daquele que flutua, mas daquele que também não se vê. E por isso eu acho que é bom as pessoas perceberem que tudo se encontra no fundo do mar, pneus, às vezes carros, barcos que afundam, peças de barcos que afundam, bicicletas, eu sei lá, há coisas, eu sei, porque vejo às vezes também outras publicações, não tuas, mas de outras pessoas, de coisas inacreditáveis que se encontram no fundo do mar e que frigoríficos, tudo se vai depositando, não é? Miguel, tens alguma... Isto é pura curiosidade minha. Tens alguma história que te tenha marcado com isto da poluição? Algo que te tenha marcado e que te tivesse dito eu tenho que mudar isto de alguma forma? 2010. Já estava preocupado com a situação. Eu estive na base ucraniana, na Antártida. Os cientistas que lá estão, muitos deles há mais de 20 anos, que estão a estudar a questão do buraco do ozono, por causa das alterações climáticas. E eu quis armar-me assim um bocado
pessoa muito preocupada com as questões ambientais e tal, e não sei o quê, e armei-me chico esperto e perguntar a eles, então, como é que está esta questão e tal, do buraco do ozono e não sei o quê, não sei o que mais. E de facto a resposta do indivíduo que lá estava, já não me lembro o nome, eu escrevi um livro sobre a minha expedição à Antártida. E o indivíduo disse-me, deu-me uma palmadinha e disse-me assim, olhem pá, vocês lá dos continentes preocupa, é assim, o buraco do ozono, isto pode ser cíclico, pode não ser cíclico, o homem está há tão pouco tempo no planeta que estar a dizer que isto agora está a mudar ou que não está a mudar, nós não sabemos. Mas agora, lá nos vossos continentes, pá, o lixo que vocês depositam no mar já cá chega. E, de facto, na Antártida, nós encontramos lixo de toda a parte do mundo. E isso mexe. Quando nós sabemos que a Antártida é um dos maiores espólios, um dos maiores valores que os oceanos têm, a riqueza da fauna submarina, as baleias deslocam-se no verão da Antártida para se alimentarem, vão à Antártida porque o krill, aquilo é uma riqueza em termos de oceanos, é o garanto dos oceanos ainda poderem respirar alguma coisa, porque ainda não está tão degradado, se bem que os japoneses, noruegueses com bandeiras de Panamá, porque eles vão às convenções todas, mostram-se todos muito sensíveis às questões ambientais e proteção dos grandes cetáceos, mas depois têm navios com bandeiras de Panamá a caçarem cetáceos. Portanto, isto é tudo uma hipocrisia criada à volta disto. Mas na Antártida também já, e os chineses também, uma pesca intensiva de grandes cetáceos e, portanto, do resto, não é? Portanto, já começa a haver algum... Tu mergulhaste na Antártida? Mergulhei. Aliás, foi um... Isso é uma história que já vem dos anos 70, quando eu trabalhava no Aquário Vasta Gama, que eu conheci o professor Luís Saldanha, foi o primeiro professor, o primeiro biólogo português que esteve na Antártida. E ele tinha muito jeito para desenho, assim como eu também tenho algum jeito para desenho. E o professor Luís Saldanha, eu estive aqui em casa dele, na parede, e ele teve-me a mostrar uns desenhos que ele fez a lápis dos pinguins e das focas e daquelas coisas todas, e disse, um dia tenho que ir à Antártida, mas eu, pronto, como eu adoro mergulhar, eu hei de ir à Antártida, mas eu, quando for à Antártida, vou ter que mergulhar. E assim foi. Preparei tudo para conseguir fazer uma expedição à Antártida, para fazer um mergulho. Daí saiu o meu último livro, que é o Diving Antártida, 2010. E, portanto, foi uma experiência fantástica perceber, porque uma coisa é a fauna que nós conhecemos à superfície, portanto, toda aquela fauna que nós conhecemos, as focas leopardos, as focas de Weddell, os pinguins, toda aquela espécie de pinguim, as aves marinhas que eles lá têm, os elefantes marinhos, não na Antártida, mas um bocadinho mais para norte, para aquelas ilhas norte da Antártida. Portanto, toda aquela fauna que nós conhecemos, mas eu não conhecia em termos subaquáticos, porque eu pensava que até que a Antártida era uma pobreza em termos de fundo, que aquilo devia, como é muito frio, devia ser muito despido de algas e de equinodermes e de outros organismos, de moluscos. Não, pelo contrário, é riquíssimo e cheio de cores, uma coisa lindíssima, debaixo d'água é uma coisa lindíssima. Eu estou doido para um dia que possa, vou voltar à Antártida para mergulhar e poder levar um bom equipamento fotográfico para fazer muito melhor material do que aquele que eu fiz, porque fiquei surpreso pela positiva e, de facto, aquilo é uma vida fantástica. E depois é a grande oportunidade de nós vermos aqueles animais que só vemos em filmes, não é? Portanto, e isso tive a oportunidade de mergulhar com focas de leopardo. É um perigo, matam pessoas, e de facto já houve casos de acidentes com pessoas. Mas eu mergulhei ao pé daqueles bichos todos, eu delirei, era orcas, era baleias, era pinguins, mergulhei ao pé daqueles bichos todos, foi uma experiência inesquecível. Acredito. Eu acho que se as pessoas também tivessem mais contacto com a beleza dos oceanos, com outra perspectiva, se calhar também não poluíam tanto ou não quereriam tanto ter a avidez de caçar, matar de uma forma completamente desenfreada. As pessoas deviam de ver exatamente, deviam ter a possibilidade de apreciar toda essa fauna
e também de ver o contrário, de ver o que é que pequenos atos nossos parvos, negligentes e sem ser pensados, muitas vezes até ignorantes, muitas vezes as pessoas fazem sem querer, pensando que as coisas não são tão más assim. Eu posso dizer agora, ainda há pouco tempo falei, aqui em Cascais, andámos a apanhar lixo, exatamente tentado há uma semana que estão ventos leste, e portanto o lixo do rio vai dar toda Cascais, mas as pessoas não têm noção, fartámos de apanhar, isto é verdade, preservativos, fartámos de apanhar pensos rápidos, fartámos de apanhar tampões, as pessoas continuam a pôr tudo nas retretes, cotonetes, pensos rápidos, as pessoas põem tudo nas retretes, não têm ideia que aquilo vai parar ao mar, porque muitas pessoas até fazem pensando que aquilo vai ser separado, que há uma triagem nas hectares e que as hectares vão separar esse lixo. Não, as hectares tratam dos resíduos feitos por nós, do xixi e do cocó, não tratam dos sólidos. Os sólidos vão todos parar ao mar. Há filtros, sim, há filtros. Mas quando excede, porque as águas pluviais juntam-se com as águas, nem todas, mas há uma parte das águas pluviais que se juntam portanto, com os jets e portanto, com os esgotos, com o lixo, portanto, com esse lixo. E o que acontece é que quando há maior pluviosidade, ou seja, quando há chuvas mais fortes, as hectares não têm capacidade de reter tudo aquilo. E o que é que acontece? Abrem tudo para o mar. E então todo o lixo vai parar ao mar. Quer os nossos dejetos, quer o lixo sólido que as pessoas continuam a pôr nas retretes de forma completamente absurda, não é? Mas é a grande realidade. E isso, de facto, mostrar imagens bonitas daquilo que nós ainda temos a oportunidade de ver e mostrar como é que nós estamos a matar essas espécies é extremamente importante. Não, claro que sim. Há bocadinho eu preparei aqui a teu pedido, se calhar é agora que estamos a falar disto, eu mostrava aquelas ações que tu tens feito, aquelas fotografias do Cascais. Essas 6 fotografias que eu preparei é para mostrar o que é que uma associação sem fins lucrativos e sem apoios financeiros consegue fazer num ano. Foi exatamente essas fotografias e esses valores que aí estão representam aquilo que fizemos em 2021. Então, espera aí, Miguel, eu vou pôr aqui isto que vocês fizeram. Exatamente. Espera aí. Portanto, aqui temos este primeiro slide. Sim. Temos este primeiro slide. Isto foi um mergulho em Sesimbra. Nós fazemos vários mergulhos no Porto de Sesimbra. Se tu fores a ver, a maior parte do lixo que aí está é tudo lixo da pesca. Isto é um mergulho, só para que tenhas uma ideia, de 50 minutos. Portanto, este lixo foi apanhado em 50 minutos. Se nós lá formos amanhã e tivermos 50 minutos debaixo de água, vamos apanhar a mesma coisa. E se tivermos 2 dias depois, vamos apanhar a mesma coisa. Portanto, isto é uma questão só de mudar um bocadinho mais para o lado. Isto é lixo apanhado em 50 minutos de mergulho. Mas o que importa aqui, e mostra, em termos daquilo que nós fizemos o ano passado, este valor aqui em baixo, 215.906, são os litros de lixo que nós removemos no ano 2021. Isto representa qualquer coisa como cerca de 37 toneladas de lixo que tiramos, quer do litoral, quer do fundo do mar. Que é uma coisa abissal. É impressionante. Estamos a falar de uma única associação ambiental. Há várias associações a trabalhar. Temos as Brigadas do Mar que trabalham muito no litoral, não trabalham debaixo da água como nós, mas trabalham muito. Eles apanham lixo em muito mais quantidade que nós. Eles fazem com as motoquatres, fazem o litoral todo, portanto, aquelas costas muito extensas, quer de Troia até Sines, e portanto fazem esse litoral, vão com motas 4 e com atrelados e vão apanhando o lixo. Portanto, já há mais gente a fazer este tipo de ações e com estas preocupações. Posso passar ao slide seguinte? Podes. Isto, no fundo, é relatar um bocado aquilo que nós fizemos o ano passado. Isto portanto, 35 ações de mar. Ou seja, isto representa saídas em barco, ir apanhar lixo ao mar ou mergulho. Portanto, são ações em que tivemos que mergulhar para recuperar coisas e depois temos a embarcação para nos dar apoio e trazer esse lixo para a terra. Portanto, o ano passado fizemos 35 ações
de explosivas de mar. E isto aqui que se vê na fotografia, estes... Isto são aparelhos de pesca, são alcatruzes, são alcatruzes da pesca do polvo. Isto Ok. estão perdidos aos milhares, aos milhões debaixo d'água por todo o litoral. É impressionante. Juntamente com redes, que são redes de pesca também, não é? Cabos, redes, juntamente com montes, porque depois o que é que acontece? O mar revolto acaba por encurralar nos mesmos sítios vários aparelhos de pesca e eles depois entrelaçam-se uns com os outros e acabam depois por ficarem ali, a degradarem-se, a transformarem-se em microplásticos que passam forte do mar a bater neles contra as rochas. Isto vai-se degradando tudo e vai-se transformando tudo em microplástico. Ou então depois aparecem em pequenas partículas, em pequenos bocados no litoral. E depois também se apanha no litoral. O que é que nós aqui fazemos? Antecipamos, tentamos recuperar ainda no fundo do mar, de forma que este lixo não se desfaça, não se transforme em microplásticos e que possamos trazer em maior volume. Algum deste lixo ainda é reutilizado, ou seja, ainda podemos devolver aos pescadores para que eles possam voltar a utilizá-lo em vez de estar a ir para uma lixeira ou ainda se aproveita muito pouco lixo vindo dos oceanos. Era isso que eu te ia perguntar, agora podemos ficar ainda neste slide, mas também estou curiosa de saber, retira-se o lixo dos oceanos e esse lixo vai para onde? É assim, há muitas empresas show-off neste momento a dizerem que fazem coisas com o lixo vindo dos oceanos. E não estou a falar de poucas, são muitas, ou diria mesmo a maior parte delas. Ai, ténis feitos vindos dos oceanos, é mentira pura e dura. Ai, porque fazemos isto também vindos dos oceanos, é mentira. A maior parte do lixo que vem dos oceanos, e estamos a falar, portanto, este lixo que nós recuperamos, é lixo extremamente contaminado, são plásticos muito contaminados, ou seja, plásticos que já perderam a maior parte das suas propriedades, plásticos que já agregaram organismos marinhos, quer animais, quer vegetais, ou seja, são plásticos para se conseguir limpar, para se conseguir um plástico puro, para se voltar a fazer um outro qualquer artefacto em plástico, já não tem qualidade, ou seja, e limpar esse plástico sai mais caro do que comprar plástico novo. Portanto, a maior parte do lixo vindo dos oceanos vai parar às lixeiras, vai para aterros ou depois é queimado. Há países que o queimam e que aproveitam isso como fonte de energia. Em Portugal, infelizmente, ainda não. Mas temos uma luzinha ao fundo do túnel, que há uma empresa aqui em Lisboa, cuja fábrica é em Ponte Sor, que já está a aproveitar plástico vindo dos oceanos. Ou seja, não é um plástico que requer grande acabamento final, é um plástico que serve para fazer passadiços, que serve para fazer bancos de jardins, portanto é um plástico que fica poroso. Porquê? Porque tem desde latas de alumínio, tem desde... eles conseguem misturar vários plásticos que têm, portanto, que são fundidos a temperaturas diferentes. O que é que acontece? Eles fundem o plástico a uma temperatura média, em que há plástico que derrete mais do que aquilo que é necessário, a maior parte do plástico consegue manter a cola suficiente, e há plástico, por exemplo, com o PET, o plástico das garrafas de água, tem que ser fundido a uma temperatura muito mais elevada, quase ao dobro daquilo que eles estão a fazer. E o que é que acontece? Esse é triturado e acaba por fazer parte do outro em partículas, em pequenos bocados. E, portanto, eles conseguem juntar vários plásticos e neste momento já estão a produzir vários tipos de soluções, passadiços, pontões, portanto, substituir tábuas de madeira por plástico exatamente vindo dos oceanos e não só, e lixo também que a maior parte das empresas não querem aproveitar para reciclar, não é? Portanto, eles estão só a recolher esse plástico feito em triagem por empresas que fazem triagem de lixo plástico, mas também fizeram no outro dia, e a última experiência, o último mergulho que nós fizemos em Sesimbra, eles foram exatamente a pegar plástico bastante contaminado, para eles fazerem experiências com esse plástico para ver se dá para também ser reaproveitado nos produtos que eles estão a produzir.
Não, o que é ótimo, porque isso faz com que... Seria excelente, seria excelente, seria excelente. Porque aqui a preocupação, pelo menos foi isso que eu pensei, é será que depois o lixo que vai para os aterros e vai para as lixeiras, depois se não volta para o mar outra vez, não é? Qual é que é a probabilidade de Estando voltar para o mar? numa lixeira, o que acontece é, portanto, aquele plástico vai-se continuar a degradar. Poderá ser 200 anos, 300 anos, depende da qualidade do plástico. O que é certo é que nós vamos envenenando também os terrenos. Claro. E isto, quer queiramos, quer não, mais tarde ou mais cedo, isso há de ter consequências. Nós não vamos cá estar para sofrer, mas garantidamente vão ter. Aqui mostra o número de ações que nós fizemos em 2021, ou seja, fizemos 224 ações. Isto quando nós sabemos que o ano tem 365 dias, estamos a falar mais de 61% dos dias do ano, nós fizemos uma ação de onde removemos lixo. Bem, isto dá praticamente 4 ações por semana. Exatamente. Mais ou menos, não é? Assim, Exatamente, sim. Exatamente. O que é imenso, não é? O que é imenso. É claro que as ações não ocupam 8 horas de trabalho. As ações normalmente rondam uma média de 2 horas de ação. Portanto, se depois começarmos a multiplicar isto, as deslocações que fazemos em termos de gasóleo e não sei o quê, é muito trabalho. Claro, É claro. muita hora a trabalhar. Ações rios e ribeiras também fazemos. Porquê? Porque os rios e ribeiras são uma das fontes que vão poluir os oceanos. As pessoas deitam tudo, pensam que não vai parar a lado nenhum, mas as ribeiras acabam por encaminhar muito lixo, vai parar aos oceanos. Portanto, este ano fizemos 8 ações em rios e ribeiras. Nós, de facto, estamos mais virados para o mar. Nós gostamos muito de estar para já, porque eu faço mergulho, faço vela, e gosto muito mais de estar no mar do que estar enfiado numa ribeira lá, não sei quantos quilómetros de terra da borda d'água, e portanto não sou tão amigo, e daí não intervir tanto em rios estamos a falar rios interiores e ribeiras, mas de facto também fazemos ações para chamar a atenção que esse lixo também vai parar aos oceanos. Nós acabamos por apanhar este lixo depois no mar. Isso é uma tristeza. Claro. Se houver este trabalho a montante, que poderia ser, porque uma coisa é no mar, em que os municípios não têm competência, nem gente capaz para ir mergulhar, para ir recuperar este lixo. Agora, nas ribeiras, os municípios tinham a obrigação de fazer o seu trabalho. Isto é o trabalho que lhes compete a eles e, de facto, não o fazem. E depois acaba tudo por ir parar ao mar. Ou fazem, mas fazem é escasso e fracote. Aqui, no fundo, isto foi um dos últimos mergulhos em Sesimbra. Foi agora, antes do Natal, aliás, o pessoal até está alguns com o gorro de Natal. Isto é para mostrar, em 2021, quantas pessoas participaram nas nossas ações. Portanto, a contabilidade conseguimos envolver 931 pessoas nas ações todas. Foi, de facto, um número fantástico. Acho que mostra que já há muita gente sensível, muita gente a querer colaborar. É claro que muitas pessoas só fizeram uma vez, ou há outras pessoas que fizeram 10, 15, 20 vezes, mas pronto, o que é certo é que no fim do ano nós tivemos 931 voluntários a participar das nossas ações, mostra que estamos ativos e que estamos a fazer alguma coisa pelos oceanos. Palestras, aqui estou a incluir palestras em congressos, em escolas, portanto, em faculdades. Portanto, fiz neste caso 20 palestras. Aqui neste caso foi agora com o 46º Congresso da APAFT, do turismo, em que teve também o Presidente da República, o Paulo Portas, tiveram vários congressistas, várias pessoas, vários oradores, e o tema que o turismo escolheu foi exatamente eu ir lá perante todas as agências de turismo de Portugal, falar sobre o estado em que estavam os oceanos. E foi isso que eu fui fazer, foi excelente, porque foi uma oportunidade perante tanta agência de turismo, tanta gente que chama pessoas assim para conhecer a sua área, os seus sítios de onde exploram o turismo. E foi bom falar do lixo marinho e mostrar também portanto, que todos
até as agências de turismo podem ter um papel importante, os próprios hotéis podem ter um papel importante na forma como comunicam com os seus clientes, com as pessoas que nos visitam, ou os sítios onde nós vamos visitar, e que tenhamos comportamentos que possam melhorar um bocadinho em tudo. E, portanto, estas palestras, quer nas escolas, quer nas faculdades, acabam sempre por resultar em ações, porque há sempre depois pessoas a pedir para participar connosco nas nossas ações, e isto acaba por ser uma bola de neve, porque eu vou a uma faculdade e já sei que vou angariar alguns voluntários para ações, vou a uma escola, já sei que vou angariar voluntários, até os miúdos mais pequenos estão todos dispostos para ajudar, e, portanto, é importante que nós possamos fazer mais palestras, comunicar mais com as pessoas, porque é de facto onde nós conseguimos angariar mais gente e que conseguimos sensibilizar mais gente. O Covid nem sempre permite, não é? Nem sempre tem permitido, mas mesmo assim penso que ao fim do ano 20 palestras já foi extremamente positivo. Miguel, alguma vez pensaste em desistir? Entregar? Tantas. Eu, é assim, cada vez que falo com políticos, estou a olhar para eles e assim, epá, vai, mas é tu apanhar lixo, pá. Vai, mas é tu ver as coisas como são. Epá, é mesmo como me apetece falar, é ser agressivo e ser mal criado. Já fui mal criado com políticos. Estou aqui na Câmara de Cascais, já fui mesmo mal criado, porque eu detesto show-off, eu detesto ver fazer coisas onde se gasta montes de dinheiro e os resultados são nada. É só para mostrar, é só para naquele dia aparecer aquela pessoa para dar diplomas. E isso eu não consigo. Mesmo que o mar esteja uma porcaria, ou seja, para um município, e estou a falar muito concretamente o meu, é mais importante que certa pessoa esteja naquele dia a dar diplomas do que o mar esteja em condições para se apanhar o lixo. Ou seja, se um dia está um dia fantástico para se apanhar lixo, está uma visibilidade boa, é o dia que nós devemos ir apanhar o lixo. Não é aquele dia que o senhor tem uma agenda para poder dar diplomas. E nós vamos num dia de águas sujas e não sei o quê, apanhar lixo, em que o resultado é uma porcaria, só porque entramos em show-off, só porque entramos naquela palhaçada para mostrar. E isto não dá comigo, não dá mesmo comigo. Nós vamos apanhar lixo durante o ano todo. E, portanto, não é aquele dia que temos de estar ali perante um palhaço, que é o que eu digo, perante um palhaço, porque naquele dia o palhaço aparece. Epá, eu não pactuo com isso. E, portanto, às vezes apetece desistir, mas depois olho para eles e digo assim, vais levar comigo muito mais tempo. E pronto. Depois não é isso. Não é isso. É que eu toda a minha vida me dediquei ao mar. Quer em termos lúdicos, quer em termos profissionais, quer em termos desportivos. Eu usufruí do mar com pouca gente. Eu sou um privilegiado. Porque eu já vi os oceanos tão bonitos e hoje não os vejo tão bonitos, mas ainda há sítios que ainda estão bonitos. E nós, na nossa costa, ainda temos sítios fantásticos e que temos que os defender a todo o custo. E portanto, eu julgo que tenho uma obrigação de eu tentar possibilitar às gerações vindouras de poderem usufruir um bocadinho ou poderem usufruir um pouco daquilo que eu usufruí. Ou seja, terem a possibilidade de ainda poderem usar um pouco destes oceanos. E por isso, desistir só quando a saúde me proibir. Eu acho que essa é a tua grande motivação, não é? De querer trazer às gerações vindouras um mundo melhor, e mesmo que não consigas isso, pelo menos que eles tenham consciência de continuar o trabalho que tu iniciaste. Para já sinto-me de consciência tranquila. Eu também fui poluidor, e eu sou poluidor, eu todos os dias ando de carro, todos os dias estou a largar plásticos nos oceanos. E as pessoas, mas como é que tu largas plástico nos oceanos todos os dias? Eu ando de carro todos os dias. Eu quase todos os dias ando de carro. Quando vou apanhar lixo, vou de carro. Mas as pessoas esquecem, quando eu estou a andar de carro, isso agora já é um exagero, mas é de facto, temos que olhar para isso. Eu estou a largar pneu na estrada. Eu estou a largar micropartículas de pneu na estrada. Vem a chuva. Onde é que esses microplásticos vão parar? Miguel, já para
Já para não falar daquelas pinturas maravilhosas a azul Sim, agora e agora pintam o chão, e depois mandamos uma carta ao Ministro do Ambiente e ao Ministro do Mar. O Ministro do Mar não respondeu, porque é meu amigo, eu ajudei a fazer licenciatura no Museu do Mar em Cascais, portanto conheço-o há muitos anos, já fiz férias com ele, e ele já nem me responde, porque ele já sabe, e pá, eu responder ao Miguel vou levar nas orelhas. O primeiro dia que ele estiver ao pé de mim vai levar tanto naquelas orelhas, mas ele não vai estar. Mas a gente há de falar, quando ele deixar de ser ministro, a gente há de voltar a falar, porque ele como ministro, pá, eles vestem aquele casaco político, e agora depois é triste estar a dizer isto até de um amigo, uma pessoa com quem já convivi, já fiz férias, é o Ministro do Mar. Pá, pronto, é o Ricardinho, deixa lá ele sair nisto que a gente depois conversa. Mas eu mandei cartas quer para o Ministro do Ambiente, quer para o Ministro do Mar, por causa da questão de pintar o chão. Até as escolas azuis ensinam os miúdos a pintar as sarjetas, a dizer o mar começa aqui, aquela tinta vai toda parar ao mar, em micropartículas. As pessoas não têm noção. É assim, nós não vamos deixar de pintar as casas porque podemos proteger as casas da umidade e dessas coisas todas. Mas a tinta com que nós pintamos as casas é plástica. E de X em X anos nós pintamos as casas. E quando se pinta uma casa, vai-se com um jato de água tirar a tinta velha, vai toda para o chão e pinta-se a casa de onde ninguém apanha a tinta que vai para o chão. Aquilo depois é com a mangueira e vai toda para a sarjeta. Isso são tudo milhões e milhões e milhões de microplásticos. Todos os dias que nós estamos a mandar para os oceanos. As pessoas não têm noção. Portanto, nós estamos permanentemente, qualquer coisa que fazemos, andamos de carro a pintar a casa, a pintar os muros, a pintar o chão, a pintar tudo o que nós estamos a fazer, aquilo que se põe nas retretes todos os dias, os detergentes, as lexívias, vai tudo parar aos oceanos. Vamos deixar de fazer? Não, vamos tentar arranjar produtos não tão ofensivos. Vamos deixar de andar de carro? Não, não vamos deixar de andar de carro, seria impossível. E nas próximas décadas não vai haver materiais para substituir os pneus, só quando os carros andarem no ar. E se calhar vai haver outros poluentes. Mas é difícil. O que é que nós podemos fazer? É minimizar, é tentar. Não vamos fechar as torneiras todas, mas podemos fechar algumas. E aquelas que nos são mais fáceis, que é mudar comportamento, é mudar mentalidade, é mudar a forma como nós descartamos as coisas em qualquer lado. É aí onde nós temos que agir. É comprar menos plástico, é comprar menos porcaria que possa poluir, comprar produtos que não sejam tão agressivos. É fechar algumas pequenas torneiras. Tristemente, eu digo isto e não devia dizer isto, tristemente isto já não tem volta a dar. Isto é uma questão de tempo. O que nós podemos fazer é minimizar e tentar retardar, porque isto só vai agravando. O homem descobre novas técnicas, as novas fontes de energia, estão a enterrar, são aterros e aterros de pás eólicas. As pás eólicas não são restauradas, são enterradas. Portanto, aquelas pás com 20 e tal metros de comprimento, aquilo podia ser restaurado, podia ser recuperado e voltar. Não, estão enterradas. Há aterros por todo o mundo neste momento com pás eólicas. Portanto, as baterias dos carros elétricos, o que é que se vai fazer a essas baterias? Não há nenhuma política, aliás, eu acho que isso é outra fomenta-se, fala-se, dá-se apoios para se mudar, as pessoas estão a dizer, mas é assim, ok, vamos para os carros elétricos, mas vamos, antes de meter os carros elétricos e estas coisas todas a funcionar, pensar o que é que se vai fazer àquelas baterias. O que é que vamos fazer com isto? Não, avança-se com os carros elétricos, agora vamos resolver o problema das baterias. Miguel, mas acho que há um problema, voltando aos carros elétricos, muito mais grave do que isso. É que tu, para fazeres uma bateria, tens que extrair lítio. E a extração de lítio é um dos maiores poluentes, quer para as terras envolventes, quer para os rios, para tudo. E depois, como tu dizes e bem, não há nenhuma política de reciclagem das baterias e que tem uma vida muito curta. Quer dizer, as pessoas... Não interessa, porque quem faturou de vender o carro elétrico já está ali, já está o esquema montado. Agora é o problema. Agora vem este problema. Vão-se esquecer outros problemas. Agora vamos pensar nas baterias dos carros. De resto fica tudo para trás, tudo esquecido. Isto é ridículo. É como os moinhos eólicos. Pá. Quando se fez aquelas pás, porque é que não se pensou logo que estas pás podem ser recuperadas, podem ser restauradas? Pá, mete na net.
aterros de pás eólicas. Até dói o coração, é que estamos a falar andares e andares de aterros. Parecem minas. Epá, e aquilo é tudo enterrado. Aquilo são resinas, estamos a falar de fibra de vidro, estamos a falar de resinas com fibra de vidro, que são resinas, são químicos, e são químicos alguns com proveniência também do petróleo, mas são resinas com mais que um componente, que são autênticos venenos. Aquilo vai se destruir também e aquilo vai se envolver na terra. Portanto, as pás eólicas criam uma energia renovável, uma energia toda limpa e não sei o quê. Não é assim tão limpa. Portanto, o homem, cada passo que dá, mete o pé e fica lá a pegada, seja ela para ser para o bem ou para o mal. Portanto, o que eu digo é que nós temos que minimizar todos estes impactos. Nós temos que tentar fazer menos porcaria em tudo. Desde casa, é como eu digo, isto começa em casa, na escola, no trabalho, nas empresas, em todo lado. Nós temos que a praticar desporto, no lazer, nas praias, nós temos que agir em todo lado. E isso massificado, portanto, esse comportamento massificado é onde se pode mostrar uma grande diferença, é onde nós podemos mostrar que podemos alterar alguma coisa, ou pelo menos retardar, tendo em conta que isto vai ser muito difícil inverter a situação. Miguel, eu estou a adorar a nossa conversa, mas o tempo já vai longo. E eu queria-te só deixar aqui um último desafio, que é deixares uma mensagem para quem nos está a ver e ouvir neste momento. Que mensagem é que tu gostarias de deixar? Epá, é tão simples. Pensem nos vossos filhos. Olhem para o futuro deles, olhem para o planeta que lhes vão deixar. A minha geração é responsável porque nós fomos grandes consumidores de plástico e continuamos a ser grandes consumidores de plástico. Mas, no fundo, olhem para os oceanos e para o planeta Terra e pensem que é o local onde os vossos filhos vão viver muito mais anos e, portanto, não podemos ser egoístas, temos que lhes garantir pelo menos aquilo que nós tivemos, coisa que eles já não vão ter garantidamente. Miguel, agradeço-te imenso teres aceito este convite para estarmos aqui um bocadinho à conversa sobre o teu trabalho, sobre o bem que tu fazes ao planeta, ou pelo menos tentar minimizar este impacto da poluição nos oceanos. E eu espero sinceramente que esta nossa conversa tenha trazido consciência às pessoas, também por quererem fazer algo para mudar e para poderem contribuir para um mundo melhor. E por isso agradeço-te muito. Olha, muito obrigado, eu também, porque é o que eu costumo dizer, sempre que possa falar um bocadinho sobre isto e se isto chegar a mais uma pessoa e se mudar o comportamento de mais uma única pessoa, para mim já valeu a pena. Ok. Olha, um resto de dia muitíssimo feliz. Muito Muito obrigado também. Fica bem. Obrigado.